Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Meu nome é Evaí Silva e hoje nós meditaremos no livro de Atos, no seu capítulo 14, do verso 1 ao verso 7. Antes de iniciarmos com uma oração, eu gostaria de pedir que os amados curtissem o nosso vídeo, compartilhassem, se inscrevessem no canal, nesse botãozinho vermelho aí. Você possa se inscrever, ativar as notificações e deixar um comentário. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus nesse momento. Santíssimo Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque Tu és santo, Pai. E nós, Pai, somos falhos e miseráveis, Pai, sem o Senhor. Necessitamos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, necessitamos que o Senhor nos oriente e nos guie em cada palavra. Fica comigo que levarei a reflexão, fica com cada ouvinte, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração deles. Então, no nome do Teu Filho amado, eu te entrego este momento e a vida de cada um. Amém. Bom, meus amados, como eu falei, vamos tratar do capítulo 14, iniciar o capítulo 14 de Atos, que ainda trata das viagens missionárias de Paulo. E hoje nós vamos ver aqui a visita de Paulo e Barnabé a Icônio. Então vamos à leitura. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Paulo e Barnabé tinham sido expulsos de Antioquia. Então, o que eles fazem nesse momento, ao serem expulsos, é sacudir a poeira dos pés, bater a poeira dos pés, e então eles partem para Icônio. Então, basicamente é isso. A gente tem que entender que a semente do Evangelho ficou plantada de onde eles saíram, né? Obviamente, a gente sabe disso. Então, eles chegam a essa cidade. E ao chegarem lá, os irmãos, no caso Paulo e Barnabé, eles se dirigem diretamente para as sinagogas. E ali eles fazem a primeira oferta do Evangelho, anunciam a boa nova, né, aos judeus. E ali na sinagoga, como a gente sabe, se encontravam judeus, os mesmos que tinham perseguido eles, e incitado também os outros lá da cidade, e expulsado eles lá de Antioquia. Paulo e Barnabé, eles não se recusam a pregar aos judeus novamente, né? Aqueles que os haviam perseguido. Claro que não eram as mesmas pessoas, mas eram a mesma classe de pessoas, né? Os judeus de Icônio, eles até acolhem melhor a palavra do que os de Antioquia. Que nós não venhamos a julgar todos os membros de uma determinada classe, de uma determinada denominação, por causa de alguns poucos que não representam o todo, né? Que não representam realmente aquela instituição. Então, outra coisa que nós podemos aprender já logo de início é que, embora os judeus eles tivessem perseguido os irmãos, Paulo e Barnabé, tivessem feito mal a eles, eles retribuem com o bem, eles pregam as boas novas, né? Porque não há bem maior do que anunciar a Cristo, não há bem maior do que anunciar o Evangelho aos perdidos. Então, que nós façamos o bem para aqueles que nos fazem mal, que nós paguemos o mal com o bem, e não o contrário. Então, os dois, Paulo e Barnabé, a gente vê no texto que eles vão juntos ao encontro daqueles que os perseguiam, que os expulsaram. Então, como a gente vê, o texto diz que eles iam juntos, entraram juntos na sinagoga judaica. E isso mostra para a gente o sentido de unidade que eles tinham. Eles pensavam nas mesmas coisas, pregavam as mesmas coisas, e isso mostrava também que havia um afeto mútuo entre eles. Eles se gostavam, eles se amavam como irmãos. Eles iam juntos para confirmar o testemunho, como diz lá em Mateus 18, verso 16, e assim eles iam se fortalecendo juntos, caminhando juntos, pregando juntos as boas novas do Senhor. E o Evangelho foi pregado ali. Foi pregado de tal forma que o texto nos diz que uma grande multidão veio a crer, tanto de judeus
como de gregos ou gentios. Mais uma vez, Deus, através da palavra dele, nos mostra que não há distinção. Aqui, o judeu e o gentio, e o grego, eles entram juntos na igreja. Eles ouvem a palavra juntos e se convertem juntos, creem juntos. Então Deus, pela sua palavra, pela sua obra, pela obra redentora de Cristo, ele buscou e ele reconciliou ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Ou seja, o que Cristo fez foi nos reconciliar, não uns com os outros, mas com ele mesmo, grego, judeu, africano, brasileiro, judeu, gentio, rico, pobre, branco, negro. Ele nos reconciliou com ele, porque em primeira instância nós estávamos em guerra contra ele, não uns contra os outros, mas primariamente contra Deus. E a pregação desses homens, de Paulo e Barnabé, tinha algo de diferente para fazer algo tão de extraordinário. Tão extraordinário assim que seria trazer a paz entre o homem e Deus, reconciliar o homem com Deus, fazer entre judeus e gregos escutarem e se converterem ao mesmo tempo. Algo de extraordinário havia na palavra daqueles homens. E senão esses resultados eles não seriam possíveis. E a gente vai ver que eles falaram de tal modo. E que modo era esse? Ora, é óbvio, eles falavam com clareza, de forma convincente, mostrando o poder do Espírito. Eles falavam com entusiasmo, falavam com um sentido de urgência, porque eles sabiam que as almas daqueles homens precisavam ser arrebatadas do inferno. Eles sabiam que almas ainda estavam caminhando em direção ao inferno, e eles sabiam que tinham que pregar para que a palavra os resgatasse. Eles falavam com determinação, pois eles sabiam da gravidade do problema daquele povo. Todavia, o sucesso da pregação deles, o fato deles falarem com determinação, com ímpeto, de forma convincente, o mérito não era deles, não vinha deles. O sucesso da pregação deles não era atribuído ao esforço deles ou ao modo como eles pregavam, mas sim ao Espírito Santo de Deus que os capacitava, que os capacitou e que ainda nos capacita. E aqui surge a pergunta: será que nós temos falado de Cristo, nós temos falado do Evangelho da salvação do mesmo modo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma determinação que Paulo e Barnabé fizeram? Será que nós pregamos aos nossos familiares, à nossa namorada, ao seu namorado, ao seu irmão, à sua irmã, aos seus familiares como um todo, aos seus amigos, aqueles que são descrentes? Será que nós pregamos a eles com o mesmo sentido de urgência que Paulo e Barnabé pregaram? Não, pois que nós possamos pregar, nós nos despertemos para pregar. A alma desse povo depende disso. Nós temos que falar com entusiasmo daquele que nos salvou. Falar de um tal modo, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Nós precisamos hoje de pregadores tais como Paulo e Barnabé. Que nós venhamos a orar para que Deus nos levante e nos torne esse tipo de pregadores que pregam sem medo e com entusiasmo, com sentido de urgência, de forma apaixonada e fiel por Cristo, pelo Evangelho. Como a gente vê no texto, o resultado da pregação desses homens foi que uma multidão creu, mas também levantou oposição contra eles. O Matthew Henry vai dizer que isso também pode significar uma coisa, que era para que eles não se exaltassem pela numerosidade de convertidos, lhe foi dado um espinho na carne. Ao mesmo tempo que pessoas foram levadas a Cristo, a conversão, se levantou também opositores. Isso é exemplo do que ocorreu anteriormente. Os judeus incrédulos, eles incitam e irritam o ânimo dos gentios contra Paulo e Barnabé. Os judeus, usando a língua deles venenosa, destilam veneno contra os servos do Senhor. Os judeus incrédulos, eles realmente importunam os gentios ao ponto deles ficarem contra Paulo e Barnabé. Eles eram incansáveis na tarefa de se revoltar contra a palavra, contra os servos do Senhor. E eles não se cansavam. As ferramentas que eles usavam, a língua má deles, não tem descanso. Eles vão permanecer incansavelmente tentando derrubar, desacreditar os servos do Senhor e o Evangelho. Então que a gente não espere pouca oposição. Nós pregamos a verdade revelada nas Escrituras.
Os nossos inimigos, eles vão ser impetuosos, perseguidores ardentes, dificilmente vão se cansar. Mas Cristo já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. A situação para aqueles irmãos, Paulo e Barnabé, ela começava a se tornar complicada. Os ânimos dos gentios estavam contra eles. E qualquer um de nós que estivesse naquela situação pensaria em sair daquela cidade imediatamente, ou então maneirar na pregação, falar de forma mais doce, ser mais cauteloso. Porém, o texto nos diz que eles ficaram ali bastante tempo e falavam ousadamente no Senhor. Quanto mais eles percebiam o ódio e a revolta daquela cidade, daquele povo contra eles, contra os novos convertidos, mais animados eles ficavam em pregar, em fazer a obra do Senhor, mais eles viam necessidade de continuar a obra. E o Senhor confirmava na fé e consolava eles e dava força. Eles não tinham medo e falavam ousadamente de Deus, e Deus confirmava eles. Eles confiavam em Deus e Deus confirmava eles. Eles confiavam na força de Deus e Deus dava força para eles. Eles sabiam que não dependiam deles mesmos. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Sabiam que aquele de quem eles falavam, estava com eles. Porque o Cristo já tinha dito, o Mestre já tinha dito uma vez: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor já tinha prometido lá em Mateus 28, verso 20. A pregação do Evangelho, como a gente pôde perceber, no que a gente está falando e na leitura do texto, ela causa duas reações distintas: divisão e conversão. Arrependimento em uns, revolta em outros, contra os servos e a palavra. E assim, como diz o verso 4, a cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros por Paulo e Barnabé. Ninguém permanecia neutro. Ou você era por Paulo e Barnabé, por Cristo, ou pelos adversários de Cristo. Ou você é por Baal, ou por Deus, ou você é por Cristo ou Beelzebul. Meu querido, você que me escuta, se você, assim como eu, em algum momento da sua vida cristã já encontrou uma situação em que você tivesse que escolher entre um lado e outro, e nessa situação você disse: eu não sou nem A nem B, você ficou em cima do muro, saiba de uma coisa: a Bíblia ela contém a verdade absoluta, a verdade revelada do Senhor. Na Bíblia está uma verdade que ela é inegociável. Se tem uma coisa que nós não podemos ser, é relativistas. A Bíblia contém a verdade absoluta. Sempre que você tiver que escolher um lado, escolha a Bíblia, escolha a doutrina que tem base bíblica. A Bíblia não dá margens para duas interpretações. Não fique com medo de causar rupturas, divisão. Porque nós, ao pregarmos o Evangelho verdadeiro, vão haver rupturas e divisões. Porque ao ressoar da palavra do Evangelho, do puro Evangelho, o ímpio se separa do justo, o pecador se separa do santo. O pai pecador se revolta contra o filho convertido. É isso que significa o que Lucas escreveu no seu capítulo 12, no verso 51 e 53, que Cristo, quando ele afirma que não veio trazer paz, antes divisão, espada. O Evangelho ele divide puro de impuro. Não estranhemos e nem que a gente se ofenda se a pregação do Evangelho ela causar esse tipo de divisão. É melhor que nós sejamos reprovados e perseguidos pelos ímpios do que nadar seguindo a correnteza que conduz à perdição, que conduz à ruína, que é esse mundo apartado do Senhor. Judeus e gentios eles viviam em inimizade e se uniram contra os cristãos, como fizeram Herodes e Pilatos, como fizeram os saduceus e os fariseus contra Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: se inimigos por natureza podem se unir para atacar a igreja, nós que somos amigos, nós podemos nos unir e fazer muito mais e proclamar o Evangelho. Nós podemos nos unir para proclamar o Evangelho de Cristo, porque o Senhor é nosso refúgio, é nossa fortaleza. No final do texto a gente vê que eles saem da cidade e vão para outro lugar. E isso significa uma coisa, que mesmo em perseguição, Deus tem refúgio para o seu povo nesses tempos tenebrosos e nebulosos. Deus é o nosso próprio refúgio. Os apóstolos eles acharam trabalho e saíram eles saíram daquela cidade, mas continuaram a exercer o seu principal objetivo. Quando a porta da oportunidade se fecha em Icônio, quando eles veem que não podem mais continuar ali, eles veem que as portas do Evangelho
para a pregação do Evangelho se abrem em Listra e Derbe, e lá eles partem e continuam pregando o Evangelho. Que você entenda que em tempos de perseguição, os ministros do Senhor eles podem até sair de um local, encontrar motivos para abandonar um lugar, mas eles nunca vão encontrar motivo para abandonar a obra. Que Deus possa te abençoar. Amém.